Meu nome é Daniel Rivers, eu tenho 34 anos. Bom, principalmente eu sou empresário, sou dono da Escola Rivers e da Rivers Digital Productions. Sou professor também, acho que essa é a que eu mais gosto de dizer, né? E sou artista 3D também, desenvolvedor de jogos, consequentemente. Eu fui criado em videolocadora, né? Meus pais, eles abriram uma locadora, se não me engano, em 87, eu sou de 89. E eles eram fissuradão em filme, né? Era sempre meio que vamos dizer assim, o hobby deles ficar assistindo filme, né? E eles foram passando esse hábito para mim, consequentemente, assim, né? Então eu com 5, 6 anos já tenho muita memória de assistir filmes com eles, né? E eles não tinham muito, assim, pudor com filme, então eles passavam qualquer tipo de filme, né? Anos 90 era normal criança assistir filme, sei lá, do Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e tal. Então, vamos dizer assim, eu tive muito essa infância ligado com cinema, né? A minha mãe, especificamente, ela tinha muito contato com arte, né? Que ela pintava quadros, ela era publicitária, né? Ela chegou a atuar como publicitária e tudo mais. E, e não só por causa da publicidade, mas ela tinha muito contato com arte de um modo geral. Ela gostava de desenhar Turma da Mônica, mas por hobby, né? Asterix e Obelix e tudo mais. E tem até algumas influências aqui de Conan o Bárbaro, tal. Foi a primeira revista em quadrinho que eu li. Ela pegava as revistas em quadrinhos, botava uma folha vegetal em cima e me ensinava a desenhar por cima, assim, tipo, pra meio que pegar o traço dos artistas ali e tal. E aí eu comecei a gostar muito do traço dos caras ali, de um modo geral, né? Tipo, sempre aquelas artes misturando criaturas, coisas fantasiosas, com homem, com mulher, tal, com herói e tudo mais, com guerreiros. E aí ela começou a ver que eu comecei a gostar muito desse tipo de traço, né? Aí ela mostrou pra mim os artistas que faziam esses quadros, essas revistas, essas ilustrações, né? Aí tinha o Frank Frazetta e o Boris Vallejo. É um ilustrador peruano, ele tá vivo ainda, né? O Frank Frazetta já faleceu em 2000 e pouco. E aí ela meio que foi me mostrando. Então ela tinha muita coletânea, né, desses dois artistas. E ela foi me ensinando também a desvincular um pouquinho da folha vegetal e pegar uma sulfite e tentar copiar, né? Aí, ou seja, vai ativando outra área do cérebro que é observar, né? Pega o desenho, pega as formas e vai tentando replicar. Eu, com 6 anos de idade, eu tive um problema, né, de saúde nas pernas, chamado Legg-Calvé-Pertz. É uma doença extremamente rara, eu tive o azar de ter essa doença. E ela não, você não pega ela, é uma doença que ela é congênita, né? Então, algum bisavô, tataravó meu teve essa parada. E ela é uma doença que ela pega a cabeça do fêmur. Você está ligado que a cabeça do fêmur é um osso que ele é circular e o organismo ele simplesmente para de irrigar sangue naquela região. E aí a cabeça do fêmur ela vai sumindo ou ela fica mole. E aí o que os médicos falam para a criança não evitar, né, o que eles instruem os pais é a criança não correr, não jogar bola, não pisar e tal. Então você imagina uma criança de 6 anos não poder jogar bola, né? Só que, meu, eu não sofri, isso é lógico, dá o baque, né, de uma criança de 6 anos não poder mais jogar bola e tal, mas a minha mãe, ela fez de um jeito que ela meio que me protegeu, ela foi uma puta mãezona mesmo. Ela criava muito hobbyzinho legal, muita coisa, muita atividade legal para ficar fazendo em casa. Então comecei a desenhar mais, ela começou a me mostrar mais filme, e ela comprou o Super Nintendo, o Nintendo 64 pra mim e tal. Então eu tive uma puta educação de filme e uma educação legal de videogame também e de arte. Então, graças a, né, consequentemente essa doença, eu acabei tendo muito contato com arte, entendeu? Eu fui muito viciado no Spawn, que é um personagem que eu tenho até uma edição de colecionador aqui e tal. Eu tenho as 60 primeiras edições dele também. É esse personagem que eu tenho tatuado aqui. E pra mim ele foi muito importante pra mim nessa, vamos dizer assim, meus primeiros contatos com arte, né? Então desenhei muito ele já nessa fase, entendeu? Aí depois Homem-Aranha, Batman, Super-Homem e tal. Eles eu gostava mais de desenhar e de reproduzir, entendeu? Tinha um jogo que eu jogava que era o Prince of Persia, e ele era de PlayStation 2, o Warriors Within. E ele tinha um negócio que era legal, que enquanto você estava jogando o jogo, você podia ir liberando alguns baús, né, que eles eram super escondidos no cenário, e aparecer na tela, quando você abria o baú, ele aparecia que liberava depois para você assistir lá no menu um vídeo de make-off. Aí eu, como assim make-off? Pode crer, né? O jogo foi feito por pessoas, né? Aí eu fui ver os tais make-offs, aí eu liberei acho que um ou dois vídeos, e eu dei sorte justamente de ser o de character. Aí o diretor de arte que fez aquela versão do Prince of Persia lá, né? E um menino de 14 anos assistindo esse tipo de conteúdo, e caraca, tipo, eu não fazia ideia que dava pra trabalhar com esse tipo de coisa. Obviamente eu vi outras profissões também, eu vi o pessoal de música, eu vi o pessoal de animação, de roteiro, etc. Mas o que mais me chamou a atenção foi o concept arts, né? Então ele basicamente ele pega uma descrição que alguém teve uma ideia, olha, eu quero fazer um personagem que ele é mais dark, mais isso, mais aquilo, e a pessoa vai ouvindo e vai tentando
ter uma projeção artística disso aí. Aí a pessoa vai lá e faz diversas tentativas de ilustração até ver quem teve a ideia, se é isso aí, tá compatível com o que você imaginou. Pô, não gostei desse cara aqui. Aí esse cara, essa pintura, aí pode ser do jeito que o artista ele mais preferir. Pode ser uma pintura digital, pode ser um quadro, pode ser um... Eu já vi gente que até faz uma estatuazinha em clay mesmo, assim, né? Tanto faz. Aí nessa hora, geralmente as produções elas não ficam botando muito empecilho. Faz o que você achar que fica foda, fica da hora. Você tem mais familiaridade com pintura em tinta a óleo? Então faz o personagem no quadro mesmo. Nesse exemplo específico, o que me chamou a atenção foi o cara pintando direto no monitor. Aquilo bugou minha cabeça. Tipo, como assim? Tem uma caneta no monitor, tá ligado? E o cara desenhando, muito foda. Esse tipo de trampo faz com que ele entregue diversos concepts para um modelador 3D. Hoje em dia eu sou o modelador 3D, eu sou o cara que recebe o concept e faz no 3D, mas eu demorei muito tempo para fazer essa transição, porque eu me apaixonei primeiro pelo concept, né? Aí beleza, foi o primeiro contato. Passa um tempo, eu fui numa feira, eu conheci o Antônio Teori, né, que é um grande amigo até hoje, né? Aí ele foi me apresentando o curso, né? E ele foi da primeira turma de design de games, ele pegou a turma de 2005, eu peguei de 2008, né? E aí ele foi me contando sobre, né, foi falando sobre desenvolvimento de jogos e tal, aí remeteu, sabe quando, tipo, você é apresentado pro assunto, aquilo entra no seu baúzinho da memória, e aquilo depois é reativado quando alguém fala sobre, tá ligado? Aí eu lembrei de tudo que eu vi no make-off, tipo, muita coisa que ele falou batia com os diretores lá, os produtores do Prince of Persia, falando sobre. Aí ele começou a falar que ele começou com arte também, mas ele se encontrou na música, porque ele sempre foi músico, roqueiro e tal. Aí ele começou a mostrar uns concepts que ele fazia, uns desenhos que ele fazia do... Tinha um filme que tinha sido lançado naquela época, tava bombando, que era o Van Helsing, lá do Hugh Jackman. E aí eu gostei muito disso, entendeu? Aí eu falei, beleza, vou fazer essa faculdade, e vou ver se eu me encontro lá como concept artist, né? Aí na faculdade, acho que até o terceiro semestre não tinha contato com 3D, era só desenho mesmo. Então eu fui ilustrador por um ano e meio lá e tudo mais. Aí a hora que me apresentaram com 3D, né? Aí quem me apresentou o 3D foi o Henrique Sobral e o Maurício Maza, né? O Maza é um grande amigo até hoje, né? Ele é professor, na verdade ele mora em Portugal já faz muito tempo, mas ele foi animador 3D de tudo quanto é propaganda que tive nos anos 90 e 2000, ele foi animador de boa parte disso aí. E aí, enfim, ele me introduziu todo esse lance de freelas e tudo mais, né? Então eu comecei a pegar meus primeiros freelas justamente dentro da faculdade, né? Então, tipo, ninguém queria fazer modelagem e animação, eu falei, manda pro pai. Aí eu comecei a fazer meus primeiros freelas ali mesmo. E aí, enfim, esse foi o meu contato, assim, tipo, já foi tudo muito rápido. Não quero mais ser concept, prefiro fazer 3D, e do nada já tô pegando os freelas e do nada já tava trampando com isso. Foi tudo muito rápido, assim. E, pô, pra mim foi maravilhoso, mas com certeza a vocação artística lá no começo que eu tava contando, de eu desenhando com folha vegetal, todas essas paradas, me deu um olhar muito crítico pra arte, entendeu? Hoje em dia eu sou insuportável pra arte. Eu pego defeito demais e tal, mas é bom, isso aí é a tal da observação. Como minhas primeiras experiências foram freela, o freela deixa você mimado. Porque você trabalha na sua casa, no horário que você quiser, e você tira uma grana legalzinha. Ali não tirei grandes dinheiros não, porque era trabalho de faculdade, então ou era permuta ou era trampo de 50 a 100 reais, entendeu? Meus primeiros trampos foram assim. Eu nunca fiz estágio na vida, eu já pulei pro primeiro trampo mesmo. Me indicaram na Glu Mobile para trabalhar, só que eu trabalhava como QA Tester. Se escreve QA Testers, Q de Quality, A de Assurance, né? É a pessoa que vai garantir a qualidade do jogo testando. Então, literalmente, eu trabalhava testando o jogo. E a gente ficava testando e corrigindo os bugs de outros países. Só que também tinha um estúdio. Então você tem esse departamento de teste e tem o departamento de estúdio. Obviamente eu comecei a fazer muita amizade com o pessoal do estúdio, né? Que aí o estúdio o pessoal estava desenvolvendo um jogo ali, estava desenvolvendo Blood and Glory. Então foi o meu primeiro contato com o jogo. Só que eu não cheguei a trabalhar diretamente com arte. Eu até fazia uma coisa ou outra assim para arranhar, mas não chegaram aí pro jogo, oficialmente, né? Eu fiquei mais como parte de teste dentro desse jogo. Mas o legal é que eu fui aprendendo muita coisa que eu via como parte teórica na faculdade, eu via aquilo ali sendo aplicado.
E então, com 21 anos, eu tive um marco muito importante, que eu tive filho muito cedo. E na sequência, meu pai veio a falecer. Foi uma forçada da vida, assim, pra eu virar adulto logo. Digamos que assim, se isso não tivesse acontecido, eu poderia ter procurado trampo com muito mais calma. Meu pai faleceu quando o Miguel tinha 1 ano de idade, né? Então, foi tudo muito corrido, né? Então, tipo, já tinha muito gasto vindo, né? E nenhuma grana entrando e tal. Então, eu comecei a trabalhar fora da área mesmo, né? Então, eu trabalhei por muito tempo como vendedor de loja, como barman. Então, era trabalhando de domingo a domingo, né? Tentava tirar uma graninha ou outra como músico também, enfim, né? Era loucura, assim. Com 21 anos, a gente aguenta noites e noites aí trabalhando. Enfim, aí depois, nessa brincadeira de network, conseguiram me indicar numa empresa lá na Vila Olímpia. E ali eu ia fazer 3D de basicamente tudo, né? Aí ali foi minha primeira experiência mesmo, trabalhando numa empresa. E era trampo pra caramba, então modelagem de personagem, animação, então eu fazia tudo. Desde o começo eu fazia... Eu trabalhava junto com a parte de desenho, com um outro diretor lá e tal, para depois modelar, para depois colocar textura, para depois colocar movimento, colocar dentro do motor gráfico, né? Naquele caso eu era um Severino ali, eu fazia tudo, né? E ali, meu, deslanchou. Eu saí dessa empresa, fui para outra e tudo mais. Aí comecei a gerar um pouco mais de facilidade porque comecei a ter portfólio. O segredo dessa área não é a formação acadêmica, ninguém olha assim, tipo, direito, assim, para saber se você teve pós-graduação. É legal, claro que é legal, ninguém vai te dispensar por causa disso aí. É muito mais interessante para a empresa, para o contratante, para toda a produção, você ter um bom portfólio e esse portfólio atender justamente a demanda da empresa. E aí nessa brincadeira que eu comecei a gerar mais portfólio, né? Começou a chamar mais atenção e gerar confiança nos contratantes, entendeu? Aí eu voltei a ficar mimado que eu comecei a voltei a trabalhar em casa, né? Porque eu peguei uma fase que eu era tipo o Júlio, do pai do Cris, né? Que eu tinha 2 empregos. eu trabalhava eu trabalhava na Dreams on Demand e na Little Boat. Eram 2 desenvolvedoras de jogos. Na Little Boat eu tive uma experiência de dar aula. E eu fui dar uma palestra de 4 horas de duração sobre todo esse processo de desenvolvimento de jogos, de personagem, criação de arte, processo artístico e tudo mais, né, em relação com o cliente. E foi uma palestra que ativou um lado do meu cérebro que eu não fazia ideia, que era dar aula. Então, pô, pra quem nunca deu uma aula, pra mim, assim, eu acho mágico, né? Que você pega um assunto tenebroso de difícil, processo de criação de jogo é muito difícil de você explicar, de você entender, e você tornar aquilo didático pra pessoa que tá ali flertando com aquela área. Aí gostaram muito da minha palestra, me chamaram para dar uma outra palestra lá no centro da cidade, numa outra escola, né, também de design, de mídias digitais, de audiovisual e tudo mais. E essa aí foi mais voltado para personagem. Nossa, aí minha chavinha ligou de vez. Aí eu falei, nossa, adorei dar aula. E essa foi mais assim, foi uma aula mais dinâmica, que era um laboratório menorzinho e eu ficava indo de computador em computador. Então eu comecei a gostar do contato com o aluno ali, entendeu? Até que eu fiz amizade ali que eu tenho até hoje, né, nesse centro de design aí e tal. Aí me veio a ideia de começar a fazer o meu próprio curso, né? Aí em 2015 eu criei um canal do YouTube, que eu tenho até hoje, youtube.com/Escola Rivers. Mas era legal para eu já começar a testar minha didática e tudo mais, preparar slides e tal. Aí os meus primeiros cursos eu fui gravando, era conteúdo gravado, e eu ia liberando ele para alguns amigos, para do tipo assim, cara, vê se tá legal o conteúdo e tal. E eu gostei que as críticas foram para a parte de gravação. Falei, pô, então quer dizer que o conteúdo tá bom, entendeu? O que eu tô falando tá legal. Aula de anatomia, aula de textura de personagem, criação de cabelo, criação de roupa, criaturas e tudo mais. Aí pintou uma vaga em 2017 numa escola chamada Red Zero. Me indicaram lá, justamente por vídeos que estavam gravados no YouTube e tal, e foi uma camarada meu que me indicou lá também. Gostaram da minha didática pelos vídeos, né? Então foi da aula de edição de vídeo, de pintura, de ilustração, de vetorização, de manipulação de imagem no Photoshop. Aí nessa época eu acabei conhecendo muita gente que eu trabalho até hoje, né? O meu sócio, Will, eu conheci ele nessa época aí. E aí essa escola ela veio a falir, né? Eu fiquei trabalhando há 1 ano e meio. E aí uma aluna minha, ela deu esse estalo, assim, ela do tipo, você se ligou que você vai deixar uma legião de aluno órfão. E eles gostam de você, por que você não abre a sua escola? Aí não, eu já tenho uma escola. Eu já tenho a Rivers. E ela tinha CNPJ, eu abri o CNPJ em 2014 e eu taquei o nome da escola Rivers já nela ali, né? Em 2015, depois eu adaptei o nome. Aí eu fiquei tipo, deixa eu unir o útil ao agradável, né? E os alunos eles gostavam muito porque tipo, o conteúdo era legal, era despojado, era ali tete a tete e tal.
E eu tinha um esquema naquela época, e hoje em dia, com toda essa questão de escalabilidade dos cursos e questão de business, não dá mais para fazer como eu fazia. Mas eu desenhava o curso pro objetivo do aluno. Então, tipo assim, pô, eu quero aprender a fazer personagem, mas eu gosto um pouco de After Effects. Dá para fazer? Mas eu também gosto de desenho à mão. Aí eu fazia um curso que eu dava um jeito de unificar tudo. Aí depois foi crescendo e tudo mais, eu fui alugando espaços, aí alugando espaço maior, tudo mais, fui comprando mais equipamento, mais computador, fui contratando professores e tudo mais. Foi justamente de pequenos testes que eu tinha feito, gostei do lance de dar aula, e hoje em dia eu ouso dizer que eu gosto mais de dar aula do que fazer arte em si, né? Que o lance de dar aula, meu, é muito foda, é muito da hora, assim, que você tá ali brincando de uma maneira positiva, né? Com o sonho da pessoa, né? A pessoa tipo, eu recebo muita gente que tá em outro setor nada a ver, sei lá, trabalhando com banco, com corretagem e tal, e tudo mais, e tem um sonho assim, puta, eu sempre gostei de games, sempre gostei de personagens, sempre gostei disso e tal. E aí você vai trabalhar justamente com essa transição de carreira. Que assim, eu abri a escola, mas o meu network nunca parou, né? Então eu sempre foi caindo job pra mim, era bom, vai virando complemento de grana e tudo mais. E aí, ou seja, eu comecei a ver que eu estava começando a ficar sobrecarregado, né? Eu pegava os freelas sozinho para fazer e tudo mais. Aí eu fui tendo as ideias mais tradicionais, que é chamar alguém para te ajudar. E aí nessa brincadeira, eu fui montando pequenas equipes e eu fui tendo aquela sensação da hora do tipo assim, pô, essa demanda aqui cabe um animador, cabe um modelador, um de personagem, um de cenário, sei lá, uma pessoa para fazer a iluminação. Enfim, você vai montando uma equipe. Aí eu, tipo, gostei da ideia, né? Aí nessa brincadeira a gente fundou a River Digital Productions. E aí foi meio que nessa ideia. Então foi caindo muito job, né? E aí os jobs eles foram crescendo, a gente começou pegando para agências menores. Quando eu tive hoje, tá pegando. A gente é cliente fiel da Petrobras e tudo mais. Então tem muita empresa grande, a Ocean, OpenSea e tal. Tem várias empresas que acabam contratando a gente para fazer experiência em 3D. Né? Obviamente a gente começou a abrir o leque, não dá para ficar só em game, né? Então tem gente que contrata a gente para fazer vídeo de treinamento. A Petrobras só chama a gente para isso aí, por exemplo, que é como se fosse vídeo, vamos supor que você vai trabalhar sei lá, naquelas estações que ficam no meio do oceano lá, né? Então, para fazer toda aquela manipulação daqueles equipamentos extremamente perigosos e burocráticos, tem um videozinho 3D de treinamento. Então a gente faz esse tipo de vídeo e tal. Mas foi meio que nessa ideia aí. Então a gente vai caindo diversos tipos de trampo pra gente, de outsourcing, né? Outsourcing é um termo chique que a gente usa bastante, que é terceirização. É um termo de terceirização. Então você imagina que tá vindo uma produção, sei lá, gringa, tá precisando de animador, tá precisando de artista de personagem e tal, eles procuram um estúdio de outsourcing. E a nossa ideia com a produtora é, com o tempo, virar um estúdio de outsourcing brasileiro, né? Tem uns estúdios famosos aqui no Brasil de outsourcing, a gente quer tentar migrar para isso aí, para focar 100% em games, né? Por uma questão de transição de business, é muito difícil você fechar portas para um pagador de boleto para abrir para um outro que não está pagando boleto. Essa transição ela é dolorida, né? Então a gente está fazendo ela com calma. Do jeito que a gente elabora os cursos ali, a gente sempre elabora o curso justamente em cima de demanda de mercado. Como a gente o legal é que os professores todos eles trabalham no mercado de trabalho, então a gente sabe justamente a demanda. O curso de personagem que eu escrevi, ele é um curso que ele demora para você aprender, mas o jeito que você vai desenvolver o personagem ali é para agilizar a vida das pessoas. Então, por exemplo, eu recebi muita demanda de personagem para ser feito em menos de um mês. E como é que você faz um personagem altamente detalhado, que vai precisar de um monte de coisa, em menos de um mês? Às vezes é 2 semanas. Então, com o pipeline, que é um termo que a gente usa muito nessa área, que é linha de produção. Eu escrevi uma linha de produção onde você consegue desenvolver um personagem de uma forma mais rápida. Então, ou seja, consequentemente, eu estou sempre treinando pessoas que são mais ágeis para receber esse tipo de demanda. Não só com o personagem, mas para cenário, para atender necessidades de treinamento em Unreal e por aí vai. Teve um aluno meu que ele foi me chamar para fazer uma mentoria para ele conseguir atender as demandas da Netflix, de um trabalho que ele estava fazendo lá. Então, ou seja, atende a necessidade do mercado, entendeu? Bom, fiquei sabendo networking, de novo, né? Me indicaram nessa série aí. Na verdade, assim, o Charlie Brooker, né, que é o diretorzão lá, o grande escritor da série, ele sempre teve pira de filmar alguns episódios em lugares diferentes e ele tinha uma pira de fazer um episódio aqui no Brasil. Eu não sei se ele tinha pira de fazer uma temporada inteira ou se só um episódio, mas enfim, ele conseguiu um episódio.
Aí nessa brincadeira ele foi fazer cotação, né, aqui no Brasil, com as produtoras brasileiras, para justamente não só ele trazer a produção para cá, mas contratar uma produtora brasileira. Aí fizeram cotação lá, eu sei que a Conspiração Filmes ela ganhou, que fez a série 3%, né, e tudo mais. Aí uma das diretoras lá entrou em contato comigo e tudo mais, porque justamente o meu amigo me indicou lá dentro e tal. E aí, enfim, aquela ligação que bem tensa, né? Ele já tava me dando um spoiler que era uma série famosa, só que ele tinha medo de falar e depois tomar uma bronca lá e se fuder. Então, aí ela pegou pra falar isso aí, dar aquele gelo do caramba, né? Então, a gente precisa de prop arts, né? Prop arts é que a palavra própria aqui em inglês ela demanda uma explicação, né? Mas lá nos Estados Unidos é normal, né? Própria seria objeto. É um artista 3D que faz objetos, basicamente. Então a gente tá precisando de prop arts aqui pra fazer uma série aqui da Netflix e tudo mais. E seria pro Black Mirror. Foi aquele nervosismo, né? A conspiração ali, parece que eles já estavam recebendo outras séries, ali, outro tipo de produção, então eles não estavam com um computador livre pra mim lá. Então eu tive que levar toda a minha estação de trabalho, é um trambolho gigantesco, dá pra ver. Aí foi, na verdade, uma semana de produção. Eu trabalhei com a Vera Hambúrguer, né? Não sei se vocês conhecem, que é a irmã do Cal Hambúrguer, né, tal. E aí, enfim, eu não tinha reconhecido ela de primeira. Sabe quando você vê a fisionomia e fala, te conheço de algum lugar, né? Aí depois fala, você se ligou que essa é a Vera Hambúrguer. Eu falei, puta, pode crer. Enfim. Aí, mano, uma simpatia de mulher e tal. Mas dá aquela pressão, né? Só que o escritório que eu tava trampando ali, na verdade, eram de projetistas, eram de arquitetos, né? Pessoa que tava fazendo toda a parte de cenografia, né? Então, eu tava como um cenógrafo, no final das contas, só que eu fazia minhas partes em 3D. Então, o que eu desenvolvi ali pra série foram os objetos que os atores, eles contracenavam, basicamente isso, né? Então, é pro episódio Striking Vipers, que é um episódio lá onde o Anthony Mackie, né, que é o ator que faz o Falcão lá da Marvel e tal, ele contracena com coisas tecnológicas, né? Black Mirror sempre tem tecnologia, ficção, loucura envolvida, né? Pediram para eu elaborar uma tecnologia pensando assim, finge que é um PlayStation 6 da vida, assim, saca? Então, tipo, me deram a liberdade para eu poder pensar como que seria um console de PlayStation 6, assim, avançado. Sendo que essa pergunta foi feita quando tava só o PlayStation 4, então eu pensei comigo, pô, eu acho o console uma merda, para pra pensar, você fica com aquele trambolho, vocês viram o Play 5 também que é, mano? É uma geladeira que tá do lado da sua TV, assim, né? Então eu pensei, pô, quero acreditar que um dia o console vai parar de existir e vai ser só um controle. Na minha, né, humilde cabeça eu pensei isso aí. E aí o jogo ele seria como se fosse um SD card, que você plugava no próprio controle, né? Então a minha ideia foi essa, eles gostaram pra caramba, colocaram essa série lá, essa tecnologia lá, só que eles queriam que eu fizesse o VR Experience, que é um adereço que você coloca na sua têmpora, ela tem tipo uma ventosa, você coloca na testa e você entra no jogo, né? E o episódio ele é todo assim, né? Então o Anthony Mackie lá, ele entra como um personagem e tudo mais. Ajudei na parte do cenário, 3D também, algumas peças ele foi eu que fiz. E os objetos que eu tô citando, que ele chegou a contracenar, eu fiz o design deles para depois aquilo virar um objeto mesmo, né? Então toda a silhueta, foi eu que elaborei para eles poderem fazer uma peça realmente para poder contracenar. E foi uma semana para fazer essa porra toda, com a diretora de arte, que era a Anne. Mano, imagina uma inglesinha, baixinha assim, nossa, virada no giraia. E nessa hora é engraçado que assim, meu inglês ele sempre foi de mediano para bom. Quando você tá com uma diretora de arte do seu lado, o seu inglês ele fica chucro. Eu ficava muito nervoso, eu ficava sem zoeira, eu pingava de suor, assim, de nervosismo, Cara, é horrível. E ela gostava de ficar vendo eu trampar. Vocês já tramparam assim com alguém no ombro de vocês? Assim, é horrível, cara. Você emburrece. Enfim, tudo que você manja vai pro saco. E enfim, tipo, aí eu até tentei negociar isso com ela, sendo tipo, passe a demanda pra mim, vai lá pro seu computador e eu fico aqui fazendo, entendeu? Mas enfim, ela gostava de ver pra ficar palpitando em cada detalhe, né? E eu fui justificando pra ela que essas coisas poderiam aumentar o prazo de entrega, né? Que eu não vou conseguir. Senão eu não vou conseguir pegar e fazer um trampo pra valer ali, né? Que ela vai ficar sempre passando alguma correção, uma alteração. E enfim, aí depois ela me apresentou o roteirista da série, o diretor de arte, enfim, conheci a gringaiada braba lá. E foi uma experiência muito foda, muito tenebrosa, mas foi muito estressante. Foi bem estressante, assim. Mas, assim, muito gratificante, né? Abriu muita porta. Eu sou uma pessoa que eu não paro quieto, tô sempre pensando em como melhorar a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Sempre um dia após o outro. Então eu foco muito no bem-estar do meu filho, entendeu? Das pessoas que eu gosto, das pessoas que estão comigo, minha mãe, a minha mulher. Então, do tipo,
eu sempre quero o melhor para todo mundo. Então, vira uma bola de neve. Muita ideia que eu tenho é para, às vezes, ter um estilo de vida melhor. E não só de dinheiro, eu não estou falando aqui só de dinheiro. Dinheiro é legal, tá? Compra bens materiais, proporciona paz, sossego, mas acho que o mais importante é você ter um bom planejamento, né? Para mim, então, o que eu planejo muito é como que eu posso não passar por certas situações de novo. Então, eu quero que ter cada vez mais paz, assim. No meu passado, assim, eu tive muita situação que me tirou paz. E eu dei muito valor para ter paz, entendeu? Então, você tá em ambiente de trabalho que é tóxico, né? Eu não sou muito fã de ficar usando essa palavra, mas essa é a verdade, né? Tem ambiente de trabalho, e às vezes até de casa, até, que, pô, ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar o teu sossego, ele tira a tua qualidade de trabalho, tira a tua qualidade de relacionamentos. Às vezes você fala uma merda pra alguém que, às vezes a culpa não é nem da pessoa, é culpa de um estresse que tá passando. Então, por exemplo, quando eu fui morar sozinho, eu ter a minha empresa e tal, e eu fui fazendo as minhas, confesso até que eu fui bem egoísta, tipo, eu quero fazer as coisas do meu jeito pra eu ter paz. Se eu tiver paz, o meu trabalho vai melhorar, minha empresa vai melhorar, meus funcionários vão ter mais qualidade de serviço, entendeu? A minha relação com meu filho vai melhorar. Então o que eu busco cada vez mais é isso. Então o Daniel de agora é um cara que eu não tenho tanta paz assim, eu busco mais e mais, né? E é um pouco disso. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, isso tira um pouco minha paz também, né? É um pouco disso. Eu procuro melhorias justamente para mim e para as pessoas que eu amo. Vai. E auxiliar. Auxiliar da assistente. É tristeza, tá? Auxiliar da assistente. Eu procuro melhorias justamente para mim e para as pessoas que eu amo. Ai, gente, perfeito. Terminamos. Aí, ó. Adorei. Uhul. Agora deixar tudo pra pós.